que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Olá, crianças! Como vocês estão? Vocês repararam na música? É preciso tomar cuidado com aquilo que nós olhamos, que nós assistimos, que nós lemos, tudo aquilo que nós dissemos, o que as nossas mãos fazem, por onde os nossos pés têm andado. É preciso ter cuidado. Vejam o que a Bíblia diz. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, olha o que nós lemos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que nós vimos em Romanos 3, versículo 23. Todos nós pecamos. Todos nós estamos precisando de Deus. Como é que isso aconteceu? Eu preciso contar uma história para vocês entenderem. Aqui na Bíblia, a palavra de Deus, lá no comecinho, em Gênesis, capítulo 1, nos conta que no começo de tudo, quando nada existia ainda, Deus criou os céus e a terra. Ele preparou todo o mundo, fez as águas, os rios, os peixes, a terra, os animais, deixou tudo lindo, perfeito. Os animais viviam em paz uns com os outros. As plantas eram boas, não havia espinho ou veneno. Ele deixou tudo bem perfeito. E ele gostou de tudo que ele fez. E só depois criou o primeiro homem, Adão, e depois a primeira mulher, a Eva. Ele fez como uma mãezinha que está esperando o primeiro nenenzinho. Deixa o quarto todo arrumadinho. Quando ele chegar, tá tudo pronto. Deus fez tudo com muito cuidado, com muito capricho. Tudo foi pensado e planejado pelo próprio Deus. Adão e Eva viviam no jardim do Éden, onde tudo era perfeito e maravilhoso. Não havia problemas naquele lugar. Deus amou tudo que ele construiu ali. Sabe, Adão e Eva eram amigos de Deus. Deus vinha do céu todos os dias passear e conversar com Adão. Eles eram amigos de Deus. Deus os amava. Deus deu a eles liberdade. Eles poderiam passear, nadar nos rios, andar com os animais. Havia paz naquele lugar. Saborear aquelas frutas. Mas Deus deu uma ordem a eles que não comessem o fruto de uma árvore que crescia no meio daquele jardim, o jardim do Éden. Aquele fruto era proibido para eles. Se eles comessem, disse Deus, vocês certamente morrerão. Mas um dia, o diabo, vendo o amor de Deus por aquele casal, decidiu causar intriga entre eles. E aí, ele se fingiu de uma serpente e começou a conversar com Eva. Na conversa, ele distorceu as palavras de Deus e disse que se eles comessem, Adão e Eva comessem daquele fruto, eles não morreriam, mas que eles seriam como Deus. Isso é mentira. Isso não é verdade. Ninguém pode ser como o nosso Deus, porque só o nosso Deus é Senhor. E a Eva não acreditou em Deus, não confiou em Deus e comeu do fruto. Comeu e deu para Adão. Olha que triste. Ela traiu a confiança de Deus. Ela traiu a amizade com Deus. Com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. A amizade entre eles agora estava quebrada. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Deus ficou profundamente triste e coisas ruins aconteceram depois daquilo. Aquele lugar que antes era perfeito e pacífico já não era mais assim. As plantas começaram a produzir venenos, espinhos, ervas daninhas começaram a crescer. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Todos nós, desde então, passamos a pecar. O
pecado é a desobediência a Deus. Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto que eles não deveriam ter comido. O pecado é isso, desobedecer a Deus. Quando nós vemos coisas que não devíamos ver, que desagrada a Deus, filmes, lendo um livro que não devíamos ler, falando mentiras, falando palavrões, falando coisas feias para as pessoas, pegando coisas, fazendo coisas que desagradam a Deus e não é certo fazer, indo a lugares errados que não deveríamos ir. Quando contrariamos a vontade de Deus, que consta aqui, na palavra do Senhor, isso é pecado. Mas vocês já repararam que ninguém precisa ensinar o pecado pra gente? A gente mente, mesmo quando nós somos bem pequenininhos? Isso é porque o pecado tá aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram livres. Eles podiam escolher não pecar. Eles poderiam escolher não comer a fruta. Deus não fez robozinhos. Eles poderiam escolher. Mas depois que eles escolheram pelo mal, quando eles acreditaram no inimigo de Deus e não no próprio Senhor Deus, os coraçõezinhos deles ficaram contaminados pelo pecado. E agora nós estamos assim também. Mesmo quando somos pequenininhos, o nosso coração e a nossa mente já tende para o mal. Para a gente fazer alguma coisa certa, a gente precisa fazer um esforço e da ação de Deus para conseguir fazer o certo. Já o que é errado, quem nunca mentiu, fez alguma coisa que não pode fazer? Certamente todos nós fizemos alguma coisa de errado. Nós lemos em Romanos 3:23, todos nós pecamos. E foi assim que o pecado entrou no mundo. Ficamos longe de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva era para viver para sempre. Mas agora estamos fadados à morte. Mas aí você pode pensar, e agora? Não sou mais amigo de Deus? Não vou para o céu? Estou separado do Senhor? Pois é, Deus amou tanto tudo que Ele criou, os peixes, os animais e a nós, que Ele tinha um plano perfeito para nós. Ele mandou Jesus Cristo, o Filho dele, para perdoar os nossos pecados. Agora, quando nós confiamos em Jesus Cristo, acreditamos nele, Ele perdoa os nossos pecados. O nosso coraçãozinho, mesmo depois que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, ainda tem essa vontade de pecar, de contar uma mentirinha. É assim mesmo. Mas por meio de Jesus Cristo, se pedirmos a Ele, se contarmos para Ele tudo que temos feito de errado, Ele promete aqui na Bíblia, está escrito, que Ele vai nos ajudar a resistir essa vontade de pecar, porque o diabo ele continua ativo. Ele pode não aparecer pra gente como uma serpente, como ele fez lá no Jardim do Éden, mas ele continua ativo, tentando nos separar do amor de Deus. Ele faz isso por meio de certos filmes, de certos jogos, Ele usa muitas estratégias para nos afastar de Deus. Ele faz com que tenhamos pensamentos ruins, pensamentos de morte, de que Deus não nos ama. Mas isso é mentira. Deus nos ama sim, e muito. Ele, antes de nos criar, Ele fez um mundo perfeito para nós. E mesmo depois que nós pecamos, Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E agora, se confessarmos, se contarmos para Deus os nossos pecados e aceitar Jesus como nosso Salvador, Ele é fiel e justo para nos receber como os filhos de Deus, como amigos de Deus novamente. Se você ainda não recebeu Jesus, se você ainda não conhece Jesus, pois conheça lendo a Bíblia, saiba que Ele morreu por você, para que você tivesse os seus pecados perdoados. Faça uma oração, receba Jesus. E se você já conhece Jesus, permaneça firme, porque o inimigo vai continuar tentando te afastar de Deus. Mas Deus te ama e deixou a Bíblia, que
é uma carta de amor de um grande pai para os seus filhos, para que eles permaneçam no caminho certo e fiel. Orem sem parar a Deus e Ele, de maneira contínua e permanente, vai ajudar você. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo e no amor dele, que é muito grande. Vamos orar juntos? Deus, obrigada, Pai, por nos criar. Obrigada pelo mundo preparado que o Senhor fez para nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos toda vez que desobedecemos a Tua vontade. Nos ajude, ó Deus, a resistir às investidas do inimigo. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes ao lado do Senhor, conhecendo a Tua palavra, obedecendo a Tua vontade. Senhor, obrigada por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigada pelo sacrifício na cruz, para que nós pudéssemos novamente ser amigos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, se essa for a Tua vontade, nos ajude a perseverar na fé, a crer no Senhor, a crer em Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a sermos amigos do Senhor. Se essa for a Tua vontade, meu Pai, que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, crianças! Creiam em Jesus Cristo, acreditem no sacrifício dele, obedeçam a sua lei. Cuidado com aquilo que vocês têm visto, falado e feito. Obedeçam a Deus e sejam amigos de Deus, porque Ele é bom, Ele é eterno e tem promessas para nós. Fiquem com Deus.